Bom, pessoal, nesse contexto de objetificação da psicanálise, em que a psicanálise vai aderindo a um discurso demasiadamente positivista, né? O do positivismo lógico, né? Ela vai se tornando um saber objetivo e objetivante. Algumas distorções bastante fundamentais foram se tornando patentes, né? Coube, portanto, a um autor francês, que é o Lacan, Jacques Lacan, denunciar essa distorção, né? E ele o fez propondo um retorno a Freud, né? Do que se trata esse retorno a Freud, né? Bom, Lacan propõe um retorno aos fundamentos freudianos, né? Um retorno à letra freudiana. Essa distorção que se operou principalmente, predominantemente na psicanálise de orientação norte-americana, Lacan aponta o quanto que a própria cultura pragmática, né, dos Estados Unidos, de resolução de problemas, de erradicação da ineficiência, né, de adaptação do sujeito ao contexto social, interferiu na psicanálise freudiana e interferiu de uma maneira muito curiosa, né? Quer dizer, a psicanálise nos Estados Unidos em meados da década de 50, ela foi se transformando numa psicologia do eu, né? Ou seja, o eu passa a ser o tema, né, o estandarte, né, o tema de guerra dessa psicanálise, né, dessa dita psicanálise, né, dessa psicologia do eu. Então, os psicanalistas eles passaram a se concentrar fundamentalmente sobre o registro do eu. Quer dizer, o eu, então, agora deveria suplantar o isso, né? Ou seja, se haveriam, então, como há as pulsões acéfalas, o isso com a sua necessidade imperiosa de satisfação, desconsiderando qualquer tipo de obstrução moral e ética, né? Se haveria uma animalidade primitiva no homem, um potencial, né, inclusive destrutivo, pulsões de morte, e tudo aquilo que é inconsciente porque é recalcado, porque não condiz ao eu. O que a psicanálise, essa psicologia, né, do eu norte-americana passa a propor é que o eu se aposse disso tudo, mas suplante isso, né, supere isso, né? Então essa psicologia, ela visou instrumentalizar o eu, ela visou tornar o eu mais maduro, mais forte, maior, mais consciente, mais equipado, mais instrumentalizado, digamos assim, para fazer frente às pulsões, para fazer frente ao inconsciente, para fazer frente a todo aquele registro que o Freud havia colocado como sendo o registro, como sendo o objeto da psicanálise, né? O objeto dessa psicologia passou a ser não mais o inconsciente, tal como era para Freud, mas o eu, o registro do eu. E aí o objeto passou a ser outro, né? E aí a função do sujeito, do inconsciente, ela caiu em desuso, ela passou a ser negligenciada, né? O eu passa então a assumir uma centralidade nas teorizações, o eu passa a ser o objeto privilegiado dessa psicologia, portanto, né? Cabia então a essa psicologia instrumentalizar esse eu para que ele pudesse né, se apropriar e erradicar qualquer tipo de manifestação inconsciente, qualquer notícia que pudesse haver desse registro que não é o da consciência e o do eu. Alguns autores pós-freudianos dessa época
preconizavam, por exemplo, que o eu deveria, que algumas patologias, por exemplo, no Lacan, num texto específico que está nos seus escritos, ele denuncia numa nota de rodapé, por exemplo, um erro, uma determinada variante de ejaculação precoce era, por essa escola da psicologia, tida como uma disfunção, né? Uma incapacidade do eu, né? De se apropriar da situação, e quando na realidade o Lacan destaca que na verdade é o contrário, trata-se justamente de um eu exacerbado que estaria na origem daquela disfunção sexual. Ou seja, sem entrar em detalhes muito minuciosos, essa psicologia preconizava, portanto, a primazia do eu em detrimento dos outros, do registro do inconsciente, né? A despeito, inclusive, de observar com mais acuidade né, o que o inconsciente poderia representar, e, inclusive, negligenciando a característica alienante do eu. O eu é uma instância, e vai ser cada vez mais em psicanálise, uma instância da alienação.